Pai, fala conosco agora pela Tua palavra e aplica aos nossos corações, em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. 1 Coríntios 13, 1 a 5. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor é bondoso. Semana passada iniciamos uma série de sermões baseados em 1 Coríntios 13. Começamos a considerar o que Paulo disse que é o caminho mais excelente para viver. Esse caminho mais excelente é o caminho do amor. Nos primeiros 3 versículos do capítulo 13, Paulo diz que o amor é mais importante que os dons espirituais, que o conhecimento, que a fé, a generosidade e até mesmo a disposição de morrer por Cristo. Porque ainda que nós tivéssemos todos estes, mas não tivéssemos amor, nós seríamos tão vazios e inúteis como bater um gongo do lado de fora de um templo pagão. Chegando ao versículo 4, Paulo nos diz que o amor é paciente. O amor tem um pavio comprido, longo. O amor é lento para ferver. O amor conta antes de explodir. 1, 2, 3, 4. Depois ele nos diz que o amor é bondoso. E é isso que eu quero que nós consideramos esta noite. Repita comigo. O amor é bondoso. O amor é bondoso. Se você fosse descrever o nosso mundo, você o descreveria como sendo um mundo bondoso? Quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, nós provavelmente responderemos não. Eu li uma história sobre uma mulher que estava no ponto de ônibus. Ela tinha acabado de receber o seu cheque de devolução do imposto de renda e havia trocado o cheque por dinheiro. Por isso ela estava um pouco apreensiva, porque estava carregando muito dinheiro consigo. E ela olhou em volta e ela viu um homem maltrapilho ali por perto. Enquanto ela observava, ela viu um homem se aproximar daquele maltrapilho, dar-lhe algum dinheiro e sussurrar alguma coisa no seu ouvido. Ela ficou tão tocada por aquele ato de bondade, que ela decidiu fazer o mesmo. Ela enfiou a mão na bolsa, num gesto de impulsivo de generosidade, tirou $10, entregou para o homem e sussurrou no ouvido dele: nunca desespere, nunca desespere. No dia seguinte, quando ela chegou no ponto de ônibus, lá estava aquele homem novamente. Mas desta vez, aquele maltrapilho se aproximou dela e lhe entregou $110. Confusa, ela perguntou assim: o que é isto? E ele disse: a senhora ganhou, minha senhora. A senhora disse para apostar no nunca desespere, nunca desespere. Eu apostei, ele é o cavalo, ele ganhou a corrida. E pagou 10-1. Eu não posso prometer a você que toda vez que você fizer um ato de bondade, você vai ser pago 10-1. Às vezes, na verdade, até a bondade vai custar a você alguma coisa. E requerer sacrifícios da sua parte. Então, com isso em mente, vamos ver alguns exemplos, alguns dos exemplos mais claros de bondade da Bíblia. Estão em Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 56. Vamos ler os versículos 40 a 43. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam.
Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Nesta passagem nós vemos Jesus demonstrando bondade a duas pessoas inteiramente diferentes. Uma é um homem e a outra é uma mulher. Uma é o pária da sociedade, uma marginalizada, pobre e desconhecida. O outro é rico e influente e o líder de uma sinagoga. Porém, Jesus trata ambos com grande bondade. Na ocasião que ocorre este evento, Jesus tinha ganhado grande popularidade. Ele era famoso. E por isso, as pessoas sempre estavam à volta dele. Onde quer que Jesus fosse, as multidões se apinhavam para vê-lo. Pois ele estava no pináculo, no ápice da sua popularidade. Mas, apesar das pressões da popularidade, apesar das multidões constantemente o comprimindo, apesar de todas as demandas do seu tempo, Jesus, em sua bondade, parou tudo que ele estava fazendo para ajudar essas duas pessoas e suprir as suas necessidades. Carl Thomas escreveu: o amor falado é facilmente ignorado, mas o amor demonstrado é irresistível. O amor falado é facilmente ignorado, mas o amor demonstrado é irresistível. Jesus não apenas falou sobre amor e bondade, mas ele nos deu o exemplo também. Por isso vamos olhar e ver as maneiras como Jesus demonstrou bondade a essas duas pessoas, porque eu penso que estas são as maneiras que nós precisamos aprender para demonstrar bondade hoje. O amor é bondoso. Jesus expressou bondade ouvindo-as. Em primeiro lugar, Jesus expressou bondade ouvindo as pessoas, prestando atenção às suas necessidades. Versículos 40 e 42 diz: quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. O texto não nos diz onde Jesus estava indo. Provavelmente ele estava a caminho de algum lugar aberto, onde ele pudesse ensinar e pregar para as multidões que estavam à sua volta. E isso era algo muito importante a ser feito. Mas assim que Jairo veio aonde Jesus estava e lhe contou sobre sua filha, as próximas palavras que nós lemos são: enquanto Jesus estava a caminho. Evidentemente, Jesus imediatamente mudou de direção e começou a seguir Jairo, porque a situação desta menina era muito mais urgente do que o que quer que estivesse na agenda de Jesus. A propósito, como é que você lida com interrupções? Você lida bem com interrupções? Algumas pessoas funcionam melhor quando elas se concentram em uma coisa e vão até o fim. Elas normalmente não conseguem fazer 2 ou 3 coisas bem ao mesmo tempo, a menos que seja uma mulher. A mulher ela pode cortar a grama, brincar com seu filho, assar pão de queijo, falar no telefone e fazer negócio, tudo ao mesmo tempo. Mas a maioria das pessoas
se elas estão se concentrando em alguma coisa e alguém as interrompe, elas consideram isso uma intrusão. Elas normalmente não lidam bem com interrupções. Talvez você também não. Mas quando você fica mais sábio, você aprende que às vezes interrupções são enviadas por Deus. São oportunidades para ministrar que você perderia se você as ignorasse. Se você apenas continua com o seu projeto e não se permite ser interrompido, se você não é flexível o suficiente para mudar de direção e ir por outro caminho, você perderá grandes oportunidades que Deus pode colocar diante de você. Jesus prestou atenção a Jairo e mudou seus planos e sua direção. Mas Jairo não foi a única interrupção. E Jesus foi flexível e bondoso o suficiente para parar e preencher outra necessidade. Enquanto eles estavam a caminho da casa de Jairo. Veja os versículos 43 a 46. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na orla de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Pense bem, havia multidões ao redor de Jesus. E Pedro disse que as multidões o estavam comprimindo, o estavam apertando. E todo mundo estava com pressa. Porém, Jesus foi capaz de diferenciar entre o toque da multidão e o toque pessoal da mulher, que precisava de sua ajuda. Nosso mundo está se tornando cada vez mais impessoal, não é verdade? Você vai ao posto de gasolina, você não tem que falar com ninguém mais. Você simplesmente coloca o seu cartão no local apropriado, bombeia a gasolina e você sai dali dirigindo sem ao menos olhar para outro ser humano. E o mesmo está acontecendo no banco também, não é verdade? Você só fala com o gerente do banco ou com alguém quando há um problema. E as companhias aéreas? Qualquer cidade grande, você liga e você vai ouvir uma voz computadorizada. Se você quer informação concernente aos voos que estão partindo, aperte 1. Para voos que estão chegando, aperte 2. Você aperta 1 e diz, se você sabe o número do seu voo, aperte 1. Aí você aperta 1 novamente e diz, entre o número do seu voo. Aí você aperta aquele número e a voz computadorizada lhe diz qual é o portão correto. Você nunca tem que conversar com outro ser humano vivo, que respira. O mundo está se tornando cada vez mais um mundo impessoal. Agora, você pode imaginar o que aconteceria se fizesse isso com o 911, 911? Consegue imaginar? Você tem uma emergência, aí você liga para o 911, e você ouve essa voz computadorizada. Se a sua emergência é o assassinato, aperte 1. Se é o roubo, aperte 2. Se o ladrão ainda está na sua casa, aperte 3. Se ele estiver armado, aperte 4 rapidinho. Aconteceu comigo. Estava a caminho da igreja, tocou meu telefone. Era a companhia de seguro. O alarme da sua casa soou. Eu falei, eu não posso fazer nada, eu estou 1 hora da minha casa. Vocês podem mandar alguém? Não, a gente não manda. Como não? Manda a polícia lá. Não, a gente não manda a polícia. A gente só manda... Como é que vocês mandam a polícia? Só se o ladrão estiver dentro de casa. Hello? Quem é que vai ligar quando o ladrão está dentro de casa e uma arma voltada para você? Gente, pior que estou com
um tempo ainda atrelado a essa companhia de seguro, não tem nem como sair. Mas a coisa está se tornando assim, né? Ladrão está dentro da sua casa, aperte 3. Se ele estiver armado, aperte 4 rapidinho, porque pode ser que ele atire em você antes da polícia chegar. Gente, eu não sei para onde a gente está indo. Você sabe? O mundo tem se tornado um mundo muito impessoal. Mas Jesus tomou tempo no meio de uma multidão para dar a uma mulher a sua atenção pessoal. Como se ela fosse a única pessoa presente ali. Depois, em segundo lugar, Jesus expressou bondade, mostrando consideração pelos outros. Veja os versículos 47 e 48 que nos dizem: então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Precisamos ter em mente que, por causa da sua doença, aquela mulher era considerada impura. E, portanto, era marginalizada. Eles a tratavam como alguém que tivesse lepra. E por causa disso, ela não estava vivendo com a sua família há 12 anos. Ela não podia viver com a sua família, pela lei da época. A autoestima daquela mulher devia estar tão baixo quanto fosse possível. Como a gente diz no Brasil, a autoestima dela devia estar no pé. Assim Jesus a surpreende. Primeiro, por parar. Ele para dar atenção. E ele ouve a sua história de sofrimento. Eu acho que o que está relatado aqui é uma versão condensada, resumida, do que ela contou. Esta provavelmente foi a primeira vez em um longo tempo que ela realmente teve a atenção de alguém. Assim eu imagino que ela derramou o seu coração para ele. E Jesus ouviu. E ao ouvir, ao olhar para ela e prestar atenção a ela, ele estava demonstrando verdadeira bondade. Você é um bom ouvinte? A maioria de nós provavelmente não é. Nós passamos um pelo outro e perguntamos: como vai? How are you? E esperamos que as pessoas respondam: I'm fine. Estou bem. Mas você já foi pego de surpresa alguma vez? Quando você perguntou a alguém como essa pessoa estava, e ela realmente lhe contou como é que ela estava? Um homem disse que ele se lembra de uma ocasião em que ele perguntou a uma senhora: como vai? E ela respondeu: você não quer nem saber. E ele disse que depois, pensando nas palavras daquela mulher, ela estava certa. Ele diz: eu realmente não tinha tempo para ouvi-la naquele momento. Eu estava com pressa para fazer outra coisa. Eu penso que isso é verdade. A maioria de nós não tem tempo para ouvir. Não é mesmo? Nós não paramos para ouvir as pessoas. Erma Bombeck, que eu gosto de citar aqui em minhas pregações, ela conta de uma vez que ela estava muito cansada de ouvir. Ela tinha ouvido o filho dela contar um filme em detalhes. E pontuando a história do filme com 1000, você sabe, né? Você sabe, né? E, ok. Depois ela recebeu vários telefonemas cheios do que ela disse que era papo furado. Que parecia nunca ter fim.
Quando você está mais apressado, né? Parece que as pessoas mais demoram. Aí ela disse que foi com um alívio genuíno que ela pôde dizer à última pessoa que telefonou que ela tinha que sair correndo para o aeroporto. E ela entrou no táxi. E enquanto o taxista a levava para o aeroporto, ele começou a contar a ela sobre o seu filho. E como ele tinha ganhado uma bolsa de estudos para entrar na faculdade. E como ele só tirava notas A. E ela teve que ficar lá, não podia fazer nada, ela estava no táxi. E ouvir tudo isso. E ela diz assim, mas quando eu cheguei no aeroporto e percebi que eu estava 30 minutos adiantada, soltei um suspiro de alívio e pensei, eu tenho 30 minutos inteiros e eu não tenho que ouvir ninguém. Posso simplesmente ficar sentada aqui, ler meu livro e não ser incomodada. Mas ela diz assim, que ela mal abriu o livro, quando uma senhora de idade disse para ela assim, aposto que está frio em Chicago. E ela, sem levantar os olhos do livro, disse assim, suponho que sim. E a mulher então disse assim, faz 3 anos que eu não vou a Chicago. Meu filho mora lá. Aí a irmã, legal. E a mulher continuou, o corpo do meu marido está neste avião. Fomos casados por 53 anos, eu não sei dirigir. O diretor da funerária foi legal comigo e me trouxe até o aeroporto. E a Irma disse que a voz da mulher continuou como um zumbido no ouvido dela. Ela diz assim, aqui estava uma mulher que não queria dinheiro, nem palpite, nem conselho. Tudo o que ela queria era alguém para ouvi-la, para ouvi-la. E em desespero, ela se voltou para uma total estranha com a sua história. E a Irma Bombeck conclui dizendo assim, ela continuou a falar comigo até que foi anunciado que era hora de embarcarmos no avião. Entramos no avião e ela se sentou em outra sessão. E quando eu estava pendurando o meu casaco, eu a ouvi dizer para a pessoa que estava sentada ao lado dela, aposto que está frio em Chicago. Há muitos de nós que simplesmente precisam de alguém, de algum tempo, para ouvi-los. Que precisa de alguém simplesmente para se focar em nós e ouvir o que nós temos para dizer. E foi isso que Jesus fez naquele dia. Ele parou tudo o que estava fazendo para ouvir a Jairo e a sua necessidade. E ainda a caminho do Jairo, ele parou tudo o que ele estava fazendo para ouvir a necessidade daquela mulher. Há pessoas à sua volta que estão apenas esperando que você pare um momento para ouvi-las. E quem sabe você está aqui também nesta noite, nessa situação. Tudo que você quer é que alguém pare e te ouça por algum tempo. Tudo que essas pessoas querem é que nós ouçamos o que elas têm a dizer. Foi isso que Jesus fez. E finalmente Jesus expressou bondade através de um espírito compreensivo. Veja os versículos 49 a 56. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Presta atenção, Jesus agora está falando com a mulher. Chega alguém da casa de Jairo e diz, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Gente, não é assim que se dá a notícia, né? De alguém que morreu. Tinha um homem que amava demais o gato dele. E um dia o caseiro da fazenda dele liga para ele e diz, doutor, seu gato morreu. E era o gato de estimação, o gato que ele amava, o gato siamês. Ele ficou chocado, ficou muito triste. E aí quando ele chegou na fazenda, ele falou assim para o caseiro, meu amigo, não é assim que se dá uma notícia triste desse jeito. Você tem que primeiro preparar a pessoa para ouvir a notícia.
Você podia ter dito assim, olha, doutor, o gato subiu no telhado. Aí ele foi andando e escorregou. Aí ele caiu do telhado. Ele quebrou as perninhas, quebrou o pescoço. Foi para o hospital veterinário. Ficou lá alguns dias. Mas se não resistiu, foi ficando pior. E aí veio a morte, ele morreu. Obrigado por me ensinar, doutor. Muito obrigado. Passado algum tempo, aquele homem fazendeiro recebe o telefonema de novo do caseiro. Doutor, sua mãe subiu no telhado. Esse camarada aqui não tinha sensibilidade nenhuma. Não tenha medo. Jesus responde, tão somente creia, e ela será curada. Já viu curar morto? Você já viu curar morto? Nem o café que o Sung faz para nós, que chegamos cedo na igreja, é capaz de levantar morto, gente. A partir de hoje ele vai mais fazer café. Mas olha o que o cara fala. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. E Jesus, não tenha medo, tão somente creia. E ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele. Exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. E Jesus disse, não chorem. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Está escrito aqui na Bíblia. Pois sabiam que ela estava morta. Que esse cara pensa que dorme. Está morta, está comprovada. Mas Jesus a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Vamos nos concentrar nestes últimos versículos. O milagre é excepcional. E nós louvamos a Deus por ele. Mas note o que Jesus disse aos pais da menina depois que o milagre foi feito. Ele disse, não contem a ninguém o que aconteceu. Algumas das palavras mais perturbadoras da língua portuguesa são 4 palavras que nós gostamos de falar, mas odiamos ouvir. São as palavras, eu não te falei? É legal falar essas palavras, né? Pois que você advertiu a pessoa para fazer uma coisa, e ela fez assim, eu não te falei? E nós temos prazer em falar essas palavras, quando somos nós que falamos, né? Agora é muito difícil ouvir essas palavras, quando alguém está falando para nós e nós temos que ouvir. É ou não é? Agora lembre de uma coisa, essas pessoas que estavam fora da casa, estavam zombando de Jesus. Tinham rido dele. Quando ele chegou, antes de ele entrar na casa para ressuscitar a menina. Se eu fosse Jesus, gente, eu sabia o que eu teria feito. Ah, pastor, o que você teria feito? Eu teria ressuscitado a menina, teria trazido de volta para a vida, depois eu a tomaria pela mão. Permita-me aqui um pouquinho, irmã. Eu a tomaria pela mão, como Jesus fez, e aí eu desfilaria com ela em frente de todo mundo. Para cima e para baixo. Olha só, gente, como eu sou poderoso. Obrigado. Eu teria feito isso. Sabe?
Eu teria desfilado com a menina em frente daqueles zombadores. Estão vendo só? Eu não te falei. Eu não falei que ela dormia. Eu não te falei. Eu não te falei. Olha, eu vou falar a verdade. Eu teria me alegrado muito em fazer isso. Se eu fosse Jesus. Mas Jesus não fez isso. Ele estava preocupado acerca de como ele se sentia também. Ele não tentou ficar quente com eles. Vou mostrar só para vocês. Ele não tentou se vingar deles. Ele não tentou glorificar a si mesmo. Em vez disso, em bondade, ele diz aos pais: não contem a ninguém o que aconteceu aqui. Às vezes não é tanto o que você diz, mas como você o diz. Entendeu? Às vezes não é tanto o que você diz, mas como você o diz. Um pregador uma vez disse algo, e eu me identifico com ele. Ele disse assim: eu nunca tive de pedir desculpa pela minha posição, mas eu frequentemente tenho que pedir desculpas pela minha disposição. Você também já teve que pedir desculpa alguma vez por causa da sua disposição? O jeito que você falou com as pessoas. Talvez o que você falou estava certo, mas a maneira como você falou. Eu gosto daquela história do cowboy de 2 metros de altura, que entrou no McDonald's, foi até o balcão e bateu lá com aquele punho enorme dele. Pá! E disse: eu quero metade de um Big Mac. Não dá nem para entender, né? Porque um cara de 2 metros deve comer mais de um. Mas eu quero metade de um Big Mac. E a moça atrás do balcão olhou para ele e falou assim: como? Eu quero metade de um Big Mac e quero agora. E ela, sem saber o que fazer, ela disse: me desculpe um minutinho. E ela foi para o fundo falar com o gerente. Mas ela não percebeu que aquele homem gigantesco estava seguindo. E aí ela chega no gerente e diz assim: tem um gigante idiota aí atrás, mais burro do que uma tábua. E ele pediu a metade de um Big Mac. E nesse momento ela se dá conta de que o camarada estava bem atrás dela. E ela rapidamente acrescenta: e este cavaleiro quer a outra metade. Às vezes você pode ser colocado no spot. E o que você diz é importante. Mas como você o diz pode ser muito mais importante. O fato de que Jesus não queria envergonhar aqueles que tinham zombado dele, ou se vingar deles, nos ensina muito sobre como nós devemos reagir uns com os outros também. Vou encerrar com essa história. Alguns trabalhadores de construção estavam trabalhando no edifício do outro lado da rua de um hospital. E quando eles estavam trabalhando no 3º andar, eles olharam para o outro lado da rua e viram uma menina na janela do hospital, observando-os trabalhar. E um dia eles olharam e viram que a menina tinha um cartaz na mão. E no cartaz estava dito: meu nome é Lisa. Como vocês se chamam? No dia seguinte, os trabalhadores vieram, também trouxeram um cartaz. E cada um escreveu o seu nome. Meu nome é Bob. Meu nome é Bill. Meu nome é Harry. Quantos anos você tem? No dia seguinte, a menina apareceu com outro cartaz que dizia: eu tenho 7 anos de idade. Quantos anos vocês têm? E isso continuou por vários dias, trocando informações por cartazes. Mas um dia eles notaram que a Lisa não estava no seu lugar.
já acostumado na janela do quarto do hospital. Aí na hora do almoço, um deles ligou para o hospital e pediu para falar com a enfermeira do terceiro andar. E perguntou se ela sabia alguma coisa a respeito da Lisa. E a enfermeira disse que a Lisa tinha piorado e estava agora na UTI. Aí aqueles trabalhadores juntaram o dinheiro deles, compraram algumas flores e um cartão, escreveram uma nota nele e mandaram para a Lisa lá na UTI. Vários dias se passaram e outro cartaz apareceu na janela. Lisa faleceu. Obrigado por se importarem. O amor é bondoso. Repita para você mesmo. O amor é bondoso. O amor é bondoso. Precisamos aprender a amar uns aos outros, como Deus nos amou. Precisamos aprender a ser bondosos uns para com os outros, como Deus foi bondoso através de Jesus Cristo e o ofereceu como um sacrifício por todos os nossos pecados. Eu quero convidar você agora a se colocar de pé. Eu quero que você tenha agora a oportunidade de reagir ao amor de Deus, ao amor de Jesus nesta noite. Como você vai responder? Feche os seus olhos. Um instante. Nós também oferecemos a todo aquele que não conhece a Jesus a oportunidade de recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Se você nunca recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e gostaria de fazê-lo agora, se você já fez no passado e se afastou dele, quer reconciliar-se com ele, onde você está? Levante a sua mão, apenas para quem te saiba. Alguém que nesta noite quer receber a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E nós que já somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, precisamos aprender a colocar esse amor em prática. Semana passada a gente colocou como que uma base teórica. Agora estamos vendo como aplicar o amor. E a Bíblia diz que o amor é bondoso. Seus olhos fechados. Pense em uma ou duas pessoas a quem você poderá demonstrar amor esta semana. E ore por esta pessoa agora. E se disponha no seu coração a fazer o bem a estas pessoas. E se você tem deixado de demonstrar amor, se você tem deixado de demonstrar bondade, como fez Jesus, este é o momento para você pedir perdão. Pedir-lhe que Ele te perdoe. E que Ele coloque, que Ele implante o amor dEle no seu coração. E você se dispor a dizer, Senhor, quando eu sair daqui hoje, eu vou praticar o amor. Eu vou expressar bondade para com alguém. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor. Porque o teu amor, ele é infinito, ele se expressa de muitas maneiras. E hoje nós vimos aqui como tu expressaste o teu amor através da bondade. Nós falamos que o amor é bondoso, Senhor. E tu és o maior exemplo disso, Jesus. Tu expressaste bondade, ouvindo aquele homem e aquela mulher na hora da sua necessidade. Tu também expressaste bondade, levando, tendo consideração por eles. E tu também expressaste bondade, através de um espírito compreensivo. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que não temos sido bondosos, quando poderíamos ter sido. Perdoa cada um, Senhor, que agora está confessando que deixou de ser bondoso quando teve a oportunidade. E ajuda-nos a fazer como tu, Jesus, a separar um pouco do nosso tempo, não importa o que nós estejamos fazendo, para demonstrar bondade a alguém que está necessitado. Talvez a pessoa esteja necessitada apenas de ouvir uma palavra. Talvez a pessoa esteja necessitada de um abraço, de um toque carinhoso, de uma palavra de encorajamento.
Ajuda-nos a parar o que estivermos fazendo e demonstrar bondade àqueles ao nosso redor. Jesus, ajuda-nos a aprender contigo que tu deixaste a tua agenda de lado para atender às necessidades daquelas pessoas. Ajuda-nos a fazer o mesmo, Jesus. E a demonstrar de formas práticas a bondade que vem do amor. Senhor, tu nunca nos mandas fazer algo que nós não possamos fazer. Tu nunca nos mandas fazer algo que tu mesmo não nos capacites para fazer. Por isso nós te pedimos, implanta em nosso coração o teu amor e ajuda-nos a praticá-lo, sendo bondosos para com aqueles ao nosso redor, tanto dentro como fora da igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diz...